Ok? 2 Coríntios 5,18. O som está chegando bem direitinho? Lá atrás? Show de bola? Essa pregação é o início de uma série. Possivelmente, nessa série, eu farei cerca de 10 a 13 pregações. Nessa série. O nome dela é Trocando os Óculos. E aí você vai entender o que é que está no meu coração quando pensei em trazer uma série de sermões com esse nome, Trocando os Óculos. Tenho convicção de que a maneira como nós nos comportamos como crente não está necessariamente ligada ao que a Bíblia diz, mas à forma como nós olhamos para a Bíblia. E essa Bíblia, dependendo da forma como nós olhamos para ela, pode nos autorizar ao extremo do amor, ou do extremo do amor ao extremo da violência. Há uma igreja que vai dizer, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e, por exemplo, vai guardar o sábado, porque no sábado não pode fazer nada, e está na Bíblia. Ou então vai dizer que todas as mulheres têm que estar com véu no culto, porque está na Bíblia que a mulher tem que estar com véu. Ou então que a mulher não pode dizer um pio na congregação, porque tem na Bíblia que a mulher deve ficar calada na igreja, que se tiver dúvida, pergunta em casa ao seu marido. Tem na Bíblia que vai privar pessoas boas da ceia, do batismo, da comunhão, porque entende que tem na Bíblia que essas pessoas, porque estão com, por exemplo, um marido que não quis casar no papel, elas não podem, e elas vão dizer, está na Bíblia. Não pode usar calça comprida para as mulheres, e elas vão dizer, está na Bíblia. Não pode fazer maquiagem, tal. De maneira que a gente tem uma diversidade de jeito de ser cristão, e toda essa diversidade está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu posso até achar amparo bíblico para matar um pecador, contanto que não seja eu. Está na Bíblia. E a gente acha na Bíblia de tudo. Conversando com um pastor uma vez, ele disse, está na Bíblia que é pecado assistir televisão. Eu disse, na Bíblia? Televisão? E ele disse, está na Bíblia. Eu disse, o senhor tem certeza, pastor? Ele tinha 80 anos. Tenho certeza, meu filho. Quer que eu leia? Quero. E aí ele abriu, se eu não me engano, Ezequiel, eu não lembro mais do texto, e estava dizendo lá que os príncipes de Israel entram em suas câmaras pintadas para maquinarem o mal, e ele diz, está vendo aí, câmera pintada é televisão, por isso que na minha igreja ninguém pode assistir televisão, câmera pintada a Bíblia já dizia, está vendo, e não pode. Bom, ele achou na Bíblia, então ainda tem esses plus, que o camarada acha na Bíblia, e sai criando todo tipo de jeito de ser igreja, de maneira que, por que é que a Igreja Batista em Coqueiral faz o que faz, da forma que faz, por que ela se envolve com coisas que outras igrejas não se envolvem, nessa série de pregações, que eu não vou pregar domingo após domingo, eu tenho até o final de 2018 para pregar essa série de 10 a 13 pregações, no fim delas, e todas elas vão ficar gravadas, filmadas talvez, mas no fim delas, a gente vai ter condição de entender por que essa igreja faz o que faz da forma que faz. Beleza? Então é para isso que serve. Uma vez eu contei aqui que eu ia passando na frente de um templo e uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, aquela igreja ainda existe? E eu disse, existe. Por quê? Não, porque eu passo lá e tem um bocado de menino jogando bola, aí eu passo lá outro dia, tem um bocado de mulher vendendo uns negócios lá de artesanato, aí eu passei lá outro dia, tinha um bocado de gente fazendo uma reunião de escola, aí eu pensei, meu Deus, será que essa igreja ainda existe? Aí eu disse, e a sua, ainda existe? E aí a desgraça é que ela fica no caminho do ônibus para cá. Ele disse, existe. Eu disse, não, porque eu passo aqui todo dia de manhã e volto de tarde, ela está fechada. Eu achei que ela não existia mais, que ela não funcionava mais. Então, estava em uma cidade aqui da Mata Sul de Pernambuco, e um pastor disse para mim, rapaz, eu conheço a história daquela igreja, porque eu fui pastor da igreja tal, lá no Totó, na época que ela fechou.
Fechou? Fechou, ela fechou. Ela deixou de ser uma igreja. E fechou. Cuida lá de uns meninos, tá, mas não é mais igreja, não. Entrou um pastor lá que fechou a igreja e agora a igreja não é mais igreja. O que é que... Aí eu disse, o senhor conhece esse pastor? Eu conheço, é um tal de um pastor Marcos, ele é conhecido lá. Está certo. Sou eu, pastor Marcos, mas a igreja não fechou, não. A igreja entendeu que precisava cuidar das crianças, porque no nosso bairro teve um pai que vendeu a virgindade da filha por R$1.000, quando ela completou 15 anos, porque tem um monte de menino de 14, 15 anos que leva 3, 4, 5 tiros no peito e a gente quer ver se evita, e aí por aí vai. Aí a gente foi cuidar dessas pessoas. Mas a igreja não se acabou, não. Ela só passou a inventar de se parecer um pouquinho mais com Jesus. E aí eu percebi que quando uma igreja inventa de se parecer um pouquinho mais com Jesus, ela tem que se preparar para as pedradas, porque Jesus também foi apedrejado. Outro dia, antes da gente ler o texto, uma mulher me procurou com o marido e o filho de 15 anos, que estava prestes a ser assassinado porque estava usando crack e vendendo crack, e aí ela queria, e o menino queria, que a gente mandasse para um centro de reabilitação de dependentes químicos, tirasse o menino daqui urgente para o menino não morrer, e também para o menino não morrer ou com um tiro na cara, que é como mata, ou não morrer do próprio crack. Conversa vai, conversa vem, depois de mais ou menos 1 hora de conversa, já estava tudo certo para o filho dela ser encaminhado para o centro de reabilitação. Aí ela, quando estava confortável, começou a falar de religião, como se isso não fosse religião. Aí ela disse, pastor, aqui é uma igreja, né? Disse, pastor, eu estou sem quartel. Aí eu já entendi que ela era de uma linhagem de igreja que marcha, chama de general, e diz que agora você vai ter que, chegou a minha vez de te humilhar, ou quem te viu passar na prova e não te ajudou, eu vou estar lá no palco e você vai se arrebentar e tal. Aí conversa vai e tal, ela disse, aí eu disse, irmã, essa igreja tem uma paixão muito grande por gente que está desigrejado. Por que a senhora não vem então para cá, já que a senhora está sem igreja? Nossa igreja é tão diversa, aqui tem gente de todo tipo. Aí ela disse, eu venho, mas me diga uma coisa, ela é do Reteté? Aí eu disse, como assim? Aí eu dei uma de besta. Ela é do Manto, uma igreja do fogo? Não, do fogo não, ela não é do fogo não. Mas ela fala em mistério. Aí eu vou dando uma de besta, né? Ela disse, como assim? Você fala em mistério, línguas estranhas e tal. Eu disse, olha, tem gente nela que fala, mas geralmente no culto o pessoal não fala muito não. Ah, tá certo. E tem unção com óleo, corrente de 7 semanas, o senhor faz essas coisas? Não, a gente não faz essas coisas. Ah, tá. E tem queda, o senhor ora e o povo cai. Assim mesmo, gente. Não, a gente geralmente ora para o povo se levantar, a gente não ora para o povo cair. Ah, tá certo. Aí ela perguntou, e mulher aqui pode usar calça? Calça? Pode. Não, pastor, não. Eu não posso vir para essa igreja não, porque eu gosto do reprove, do reteté e do prado, do manto, sabe? E aí o senhor está dizendo que não tem essas coisas. Mas afinal de contas, pastor, o que é que essa igreja faz? Aí nessa hora sobe a raiva santa. Ela diz, ela evita que seu filho morra com um tiro na cara. É isso que a igreja faz. Ela, entendi. Pronto. Aí ela nunca mais apareceu aqui. E eu espero que o filho dela esteja bem. Mas não é coisa de igreja evitar que o menino leve um tiro na cara. Coisa de igreja possa ser outras coisas. Mas não essas coisas. Bom, nessa série de sermão, eu quero apresentar aspectos que fazem essa igreja ser quem ela é, aspectos bíblicos, nossos óculos, como nós olhamos para a palavra de Deus. E a princípio eu já quero dizer que nós olhamos para esse texto aqui, que nós chamamos de Bíblia, nós olhamos com a lupa de Jesus Cristo. Jesus é a lupa pela qual a gente olha para isso aqui. Então quando a gente bota a cara aqui, a gente pergunta, isso se parece com Jesus? Mesmo estando aqui, isso se parece com Jesus? Está aqui um professor meu que me ensinou que nem tudo que está na Bíblia é bíblico e nem tudo que é bíblico está na Bíblia.
foi muito descortinador para mim. Quando ele me disse isso, eu parei e disse, como assim? Nem tudo que está na Bíblia é bíblico e nem tudo que é bíblico está na Bíblia. É lógico. Tem leis, tem mandatos na Bíblia, ou mandados na Bíblia, para entrar num país e pegar as mulheres grávidas e furar com a espada na barriga para matar numa lapada só a mulher e o filho. Está aqui. Mas é bíblico isso? Não é bíblico isso. E tem tanta coisa que é bíblico e a gente não encontra o texto. Então isso depende da maneira como a gente olha. E a partir de hoje eu trago o primeiro, e essa introdução foi mais longa, porque ela vai servir para as outras 10. O primeiro desses sermões. E tem a ver com o conceito de salvação. Beleza? Para nós, o conceito de salvação não é marcado por uma pessoa que levanta sua mão e faz parte de uma igreja evangélica e sua alma vai para o céu. Essas coisas estão contidas, mas o conceito de salvação é muito amplo, e consequentemente a missão da igreja passa a ganhar uma amplitude muito maior. E aí o texto que eu pedi para você abrir é só um, de mais uns 3 que eu quero trabalhar, mas de 2 Coríntios 5, 18, que diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o serviço de reconciliar também. Que serviço é esse? Que Deus estava em Cristo reconciliando. Uma mulher me perguntou uma vez, pastor, o que é reconciliar? Eu vou explicar o que é reconciliar. Quando sua xícara cai, que quebra a asinha, e você pega a cola Super Bonder e cola a asinha da sua xícara, é reconciliação, beleza? É ajeitar o que foi quebrado, ajeitar o que foi danificado, é reconciliar, ok? Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? Quem? O mundo, não imputando às pessoas as suas transgressões, e nos deu a palavra da reconciliação, de maneira que nós somos representantes de Jesus, embaixadores em nome dele, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que se reconciliem vocês com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça sua. Essa tarefa de reconciliação, que envolve o conceito de salvação e, consequentemente, de missão dessa igreja, não é a reconciliação apenas da alma, a reconciliação apenas das pessoas, mas a reconciliação de todas as coisas que foram danificadas por causa dos nossos erros, das nossas transgressões. Vamos dar um pulo para Gênesis, capítulo 3, e para Romanos, capítulo 8, para a gente entender um paralelo e a amplitude dessa reconciliação. Se você não tiver tempo de abrir, eu não vou esperar por causa do tempo, mas Gênesis capítulo 3, versículo 12, se você tiver caneta e não abrir, nota para ler em casa. É o texto do encontro de Deus com Adão e Eva depois do pecado. Depois do pecado. É um texto simbólico, mas que na sua simbologia explica o que foi esse processo de dano, de danificar a produção perfeita de Deus, que é o que a gente chama de pecado. E aí, no encontro de Deus de volta, diz: o que é isso que aconteceu? Versículo 11: vocês comeram da árvore que eu te ordenei não comer. E aí respondeu o homem: a mulher que o Senhor me deu por companheira, me deu da árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, e aí vem o processo de punição dos transgressores. Preste atenção, que coisa esquisita. O Senhor disse à serpente, versículo 14: porquanto fizeste isso, maldita serás tu
dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre a tua barriga você vai andar. Você vai comer pó todos os dias da sua vida. Vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Interessante, inimizade entre gente e bicho. Esquisita essa linguagem, né? Eu tenho um bicho que, por mais que ele faça besteira, dá pena, porque bicho é bicho. Bicho não pensa, como é que vai ter inimizade? Parece que fere aí o dano, fere as relações da gente com os animais. Repare isso. Abra a Bíblia em... Antes disso, deixa eu só terminar o texto. Depois eu vou para Oséias 4. 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente tua dor na hora que você for dar à luz. E o teu desejo será para o seu marido e ele dominará. Esse negócio de homem dominar sobre mulher é produto de pecado. Por isso que não cabe nas relações refeitas em Jesus Cristo domínio. Se você acha que a mulher é submissa ao homem, é porque você vive na época do pecado. Se Deus te regenerou, não existe mais domínio. O domínio é produto do pecado, entende isso? Então não queira ter domínio sobre sua esposa, sua namorada, sua mãe, só porque você é homem. Isso é coisa da época em que você não foi regenerado. Se você já foi colado com super bonder, acabe com isso em nome de Jesus. Amém? E disse ao homem 17: por que você deu ouvido à voz da sua mulher e comeu da árvore que te ordenei, dizendo, não coma, maldita é a terra. E eu acho isso muito injusto, porque sobrou para a terra que não teve nada a ver com esse processo. Então, no processo de queda, todas as relações cósmicas são abaladas. Você está percebendo isso? As relações de gênero, homem e mulher, as relações homem-bicho, a relação de natureza. Por isso que hoje em dia a gente tem um planeta tão sofrido. Isso é produto do nosso pecado. E o plano de salvação de Deus envolve isso. A gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu só levar você para um texto esquisito de Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4 diz assim. Ouvi a palavra do Senhor, vocês filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, não há bondade, não há conhecimento de Deus, só prevalecem o engano e a mentira, o matar, o furtar, o adulterar, existe violências e homicídios em cima de homicídios, por isso a terra se lamenta e tudo o que nela mora, morre, juntamente com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar morrem. Não é esquisito esse texto? Para os nossos óculos religiosos, que danado tem a ver peixe do mar com nossa transgressão e com o projeto de restauração de Deus? Mas quando nós danificamos a ordem, a harmonia do que Deus quer, o processo de missão da igreja, de ser embaixadora de Jesus, envolve a restauração de todas as coisas. Veja Romanos 8, que coisa esquisita para os nossos óculos religiosos, esse texto de Romanos 8, a partir do versículo 20. Eu estou lendo no celular, porque no celular eu já tinha selecionado todos. Diz assim: porquanto a criação, pé de manga, peixe, rio, tegipió, terra que está agredida com agrotóxicos, a criação. Portanto, a criação ficou sujeita à vaidade. Lembra de Adão e Eva, por favor. Não por causa da sua vontade, e naquele processo a terra não teve nada a ver, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos e das filhas de Deus, porque sabemos que toda a criação junta, toda a criação geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós que temos as
as primícias, os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a nossa redenção do nosso corpo. Estranho esse texto de Paulo. Paulo faz um link com Gênesis, e ele diz, por causa da nossa vaidade, a criação está sofrendo. Então vamos lá, o processo de reconciliação de Deus, não é o processo que culmina na salvação das almas. Entenda isso em nome de Jesus, para entender o que é missão para esta igreja. Porque se você entender essa pregação, você vai saber que quando tem um bocado de menino jogando bola aqui, essa igreja não está fazendo ação social. Essa igreja está cumprindo sua tarefa de resgate da dignidade de todas as coisas. Por favor, entenda essa pregação para você saber que ontem, quando eu cheguei aqui, tinha um bocado de menino pegando lixo. E eles são produtos de um projeto daqui chamado Rio Limpo Cidade Saudável. Então entenda que quando essa igreja se preocupa com o rio, que só tem cágado, e lá na frente nem cágado tem mais, cágado é uma tartarugazinha pequena que tem por aqui, o povo de outros estados, para entender isso, e até de outro país tem, daqui a pouco eu vou apresentar, tem estrangeiro aqui, esse cágado, mas lá na frente nem isso tem mais. Quando essa igreja cuida do rio, quando essa igreja diz para as pessoas, não joguem lixo, quando essa igreja ajuda num processo de coleta de 14 mil assinaturas e leva e bota na mesa do prefeito de Recife, na mesa do prefeito de Jaboatão, ela não está fazendo ação social, ela está cumprindo a sua missão. Quando a gente ajuda jovens que talvez não tivessem perspectivas de vida, de protagonizar sua vida, de ser autor de coisas na sua vida, como ter seu dinheirinho para gastar, para se casar, para investir no casamento, para comprar seu açaí de meio quilo, com todo tipo de coisa engordante, mas ele gosta disso, e a gente luta para conseguir o primeiro emprego, ou mais um emprego. O ano passado a gente empregou, acho que ao todo, uns 105 do coletivo. Mas tem os outros projetos. Cento e tantos jovens, não está fazendo ação social, está promovendo de volta, ajudando de volta a um jovem ter uma coisa que mais dignifica a gente na juventude, que é a condição de ganhar dinheiro com o nosso suor. Isso é de Deus. Quando essa igreja se levanta e diz, não à corrupção, não ao desvio de dinheiro, não à sonegação dos impostos, não à matança dos negros, não ao estupro das mulheres, e denuncia um sistema desses de Oséias 4. Lembra de Oséias 4? Que por causa desse sistema, até os peixes do mar estão sofrendo. Ela está entendendo que essa é a sua missão. Ela não está fazendo política, ela está cumprindo a tarefa de redenção de todas as coisas. Então chega um momento na história dessa igreja que ela se cansa de reduzir a missão de Deus ao ato de fazer crentes. E ela vai entendendo que fazer crentes, por fazer crentes, pode muitas vezes até contribuir para a piora do plano de salvação que Deus tem. Do plano de redenção de todas as coisas. A gente não quer fazer mais crente, a gente está cheio de crente, o Brasil está cheio de crente, em 2030 vai ter mais crente do que gente no Brasil, a gente está cheio dessas coisas, a gente quer fazer seguidores de Jesus, de Nazaré, é diferente. Você pode ser crente e ir para o inferno com tripa e tudo, mas se você for seguidor de Nazaré, você vai se preocupar com a dor do outro, com a sujeira do rio, você vai se preocupar com a agressão na feira, você vai se preocupar com a corrupção dos políticos, porque todas essas coisas são produtos do pecado com P maiúsculo. E a igreja, como o texto lido em Coríntios, como embaixadora de Jesus, tem que entrar nesse serviço de reconciliação de todas as coisas, em nome de Jesus, como embaixadores dele. Está claro isso? Está dando para entender, gente? Então, por favor, você que é membro dessa igreja, quando alguém disser assim para você, aquela igreja se envolve com política, diga assim, não, ela cumpre a missão dela. E como assim? Lê Oséias 4 para ele. Só por causa de Oséias 4, corrupção, morte, prostituição, abandono, todas essas coisas, tudo foi danificado e a igreja levanta sua voz profética.
Bom, quando disser assim, essa igreja deixou a ação social ganhar o espaço da evangelização, você diga, você não está entendendo isso. O processo evangelístico é amplo e envolve todas essas coisas. Está entendendo isso? Evangelizar. E aí eu não vou gastar tempo com isso, porque eu vou ter uma pregação só para falar sobre reino de Deus, evangelização. Vai ser uma pregação para cada coisa. Hoje eu quero apenas focar na amplitude da tarefa, da missão, né, da igreja. Mas quando alguém disser isso, a igreja esqueceu a evangelização. Não, a igreja não esqueceu a evangelização. É porque a igreja entendeu o que é evangelizar. A igreja está deixando de cumprir sua missão como igreja? Não, é porque ela está entendendo que a missão de Deus é a restauração de todas as coisas. Então eu vou pregar ainda nessa temática, mas de 9 a 12 sermões. A ideia era 3, Roberval, mas aí depois eu fui me clausurar ali e vai migrar aí para 12, 13, não quero passar de 13 não. A gente vai gravar todas essas coisas, e aí vai ser bom, porque quando chegar um crente novo de Coqueiral, digo aqui, escuta essas 13 pregações, isso aí dá 13 vezes 30, você vê aí, são poucos minutos, você vai entender como é que essa igreja pensa. Eu não vou mais, tem tanta coisa para dizer ainda nesse tema, mas isso aqui é só para você entender que o processo de salvação de Deus envolve salvação de todas as instâncias da vida, não apenas da alma também. Está claro isso? Posso terminar? Fique em paz. Se eu te fizer pergunta depois, se eu mandar um questionário para você, você vai responder perguntas sobre essa pregação, Thaís? Vai. Então, Thaís, por que os peixes lá de Oséias estavam sofrendo? Por causa da corrupção. Nino? Então, por que a natureza está gemendo? Por causa do pecado, do desvio do homem. Vocês entenderam a associação entre Gênesis e Romanos? Entenderam isso? Bom, aqui é para a gente ter entendimentos. Eu sempre digo que existe 2 tipos de pregação. E aí a gente já pode, daqui a pouco, cortar essa. Existem 2 tipos de pregação. A pregação que alimenta suas emoções, e você sai dizendo assim, hoje eu me arrepiei, ixi, meu Deus do céu, rapaz, o fogo desceu. Essa tem um efeito transitório, e eu não estou dizendo que ela não é importante, porque eu prego delas, e a pregação que alimenta nosso juízo. A primeira a gente se arrepia, o arrepio vai-se embora junto com a pregação, a gente nunca mais nem se lembra, e quando se lembra, no máximo vai se arrepiando de novo, se arrepia a 3ª vez, quando se lembra pela 10ª vez, não se arrepia mais. Desta série é para alimentar os miolos, o juízo, a cabeça, os conceitos, para ver se nos torna crentes mais parecidos com um Jesus que não teve muito tempo dentro do templo, não. Vivia nas ruas, provocando a restauração da dignidade das pessoas consideradas indignas. Ok? Amém? Amém. Que Deus nos edifique. Que Deus seja louvado em nossas vidas e através das nossas vidas. E aí, por isso, você vai entender porque é que essa igreja se preocupou com Marielle. Porque ela também está dentro do nosso campo evangelístico.